conseguir chegar, né? Se ele não conseguir chegar, eu mando para ele depois, para ele não perder totalmente. Tá bom. Tá bom. Então, vamos aí então. Minha ideia hoje é falar da primeira lei de Ohm, né? Em cima dela, amanhã a gente já pode fazer várias questões de circuitos elétricos, Meu luminosidade de Deus, lâmpada. essa matéria é muito difícil. Não, na verdade tem alguns macetes que facilita pra caramba, que ajuda muito. Mas na hora da resolução você vai ver, visto também que as questões que já caíram na prova do Enem, elas são mais conceituais, são mais simples, você vai ver. Assim, Você viu, professor, que mudou de novo a data do Enem? vai ser em janeiro, você viu, né? Vai ser no dia do meu aniversário. Então, deixa eu te explicar. Mas aquela enquete, aquilo era uma enquete, né? A primeira. Não era uma determinação para ser, era uma enquete, né? Eu sabia, não valeu nada. eu já saberia que iria rolar assim, final de dezembro, eu pensei, janeiro, tal. Era previsto, né? Mas janeiro é a melhor data mesmo. Eu também concordo, eu acho que é o mais conveniente. Então, vamos para a gente ver a lei de Ohm, né? Para a gente entender. Deixa eu passar aqui essa parte para poder descrever para você o que é importante. Espera aí, vamos lá. Eu botei Juan, que há muito tempo atrás que eu falo assim, uns 40 dias, tal, aí o Juan, que é o aluno da noite, perguntou se eu poderia fazer alguma revisão com ele sobre a lei de Ohm. Eu acabei montando, que é a ideia inicial da proposta de circuitos elétricos, né? Mas vamos lá. Eu nem tinha visto o João. Hã? Eu nem tinha visto escrito João. Mas vamos lá. Deixa eu falar o enunciado da primeira lei de Ohm, o enunciado dela, e marcar alguns pontos que supostamente eu imagino que seja muito importante para a gente. Deixa eu pegar o pincel lá, porque eu aprendi a escrever o pincel, vou usar ele. A primeira lei de Ohm afirma que a corrente elétrica atravessa um dispositivo qualquer sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a esse dispositivo. Tal. Então, deixa eu resumir. Primeiro, acho que o mais importante é a gente entender o que seria o conceito da corrente elétrica, tá? Bom, primeiro, corrente elétrica seria uma carga em movimento. Então, você vai ter uma carga elétrica que ela não é estática, não está em repouso, ela está em movimento. Segundo ponto, qual seria a condição mínima suficiente e necessária para que realmente eu colocasse essa carga em movimento, que é chamado de corrente elétrica? Bom, a condição para isso é que entre dois pontos do espaço você tem a diferença de potencial. Se entre dois pontos do espaço tiver uma diferença de potencial, quer dizer que entre esses dois pontos você tem uma carga se movimentando, que é chamado de corrente elétrica. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu costumo utilizar sempre e funciona muito bem. Na nossa residência, por exemplo, tem aqueles postes de energia elétrica e tem aqueles fios de alta tensão passando, né? Geralmente são 3 fios de alta tensão. O primeiro, se não me engano, é 3.000 volts, 2.000 volts e 5.000 volts. Você já deve ter observado que quando o passarinho pousa nesses fios, nada acontece com ele, né? Ele fica lá tranquilo e beleza. Se você também, de alguma maneira, conseguisse se apoiar naquela mesma posição que o passarinho apoiou naquele fio de alta tensão, você também não tomaria nenhum tipo de choque. Por quê? Ao longo de cada fio daquele de poste representa um potencial, uma tensão, uma voltagem. Por exemplo, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 volts. Agora, por exemplo, se um passarinho colocasse uma patinha num fio e a outra patinha dele no outro fio, entre os dois pontos da patinha inicial dele, da outra patinha dele, teria uma diferença de potencial. Por quê? Por exemplo, uma patinha estaria no fio de 2.000 volts e a outra estaria no fio, por exemplo, 3.000 volts. Então, quer dizer que nessas duas patinhas dele teria uma diferença de potencial, uma diferença de voltagem. E nessa diferença de voltagem gera o choque elétrico, que é chamada corrente elétrica. Então, por exemplo, eu posso muito bem pular no fio de alta tensão e segurar nele. Agora, eu não posso botar a minha mão em um fio e a minha mão no outro fio. Porque como minha mão vai estar fixada em dois fios diferentes, o que isso quer dizer? Uma mão vai estar numa voltagem de 2.000
e a outra mão vai estar no voltagem 3.000. Quer dizer que nesses dois pontos, desses dois pontos que eu botei da minha mão, ia ter uma diferença de voltagem, e nessa diferença de voltagem surge a corrente elétrica, que é vulgarmente conhecido como choque elétrico. Um outro caso, você já deve ter visto na nossa casa, por exemplo, na sua também, tem aqueles bocal que a gente coloca tomada, que geralmente eu vou tentar desenhar ele mais ou menos aqui do lado para você ver. Eu vou tentar desenhar aqui, bem mais ou menos, né? Ele é bem assim, ó, olha em cima. É uma caixinha. Nessa caixinha, deixa eu tentar pegar aqui para eu poder desenhar mais ou menos. Nessa caixinha você tem um buraquinho assim. Deixa eu botar uma corzinha de branco. Você tem um buraquinho assim, outro assim, não sei se você já viu. Aham. E tem um tracinho, alguns são assim, né? Tem um tracinho assim e outro tracinho assim. É onde a gente liga a tomada. Tomada TV, tomada tá não sei o quê. O que acontece? Quando você coloca a tomada nesse bocal, sobre essa tomada passa uma corrente elétrica, que é uma carga em movimento. Mas qual a condição para ter uma carga em movimento, que é uma corrente elétrica? É que tenha diferença de potencial, diferença de voltagem. Então, deixa eu falar para você. Nesse primeiro buraquinho aqui embaixo, você tem uma voltagem média de 0 volts. E nessa aqui de cima, você tem uma voltagem média, que eu vou tentar escrever aqui, ó, de 110 volts. Então, veja bem, nesses dois buraquinhos tem uma diferença de voltagem, sim ou não? Sim. Se tem a diferença de voltagem, quer dizer que ali tem uma corrente elétrica. Então, a tomada da sua casa são dois buraquinhos, são dois pontinhos, onde esses dois pontinhos têm uma diferença de voltagem. Então, qual seria a condição para gerar uma corrente elétrica, uma carga em movimento? É que entre dois pontos do espaço você tem uma diferença de voltagem e na condição da existência dessa diferença de voltagem, eu vou ter a movimentação da carga elétrica. Um outro exemplo, acho que esse você ainda não viu. Existem umas bateriazinhas que são quadradas, você já viu? Acho que não. Quer ver? Essas bateriazinhas quadradas, ela tem, eu vou tentar desenhar aqui ela também, vou tentar desenhar, né? Não quer dizer que eu vou conseguir desenhar. A visão dela de cima é uma visão muito parecida com isso daqui, ó. Essa coisa que você está vendo em branco aí, ó. A visão dela de cima. Porém, quando eu olho nessa parte de cima, olha só o que eu consigo visualizar. Eu vejo da parte de cima dela um buraco maior, assim, uma circunferência maior e outra circunferenciazinha pequenininha, assim, ó. É uma bateriazinha quadrada. E aí o que acontece? Ela é muito utilizada, por exemplo, em microfone sem fio. É uma bateria eu lembrei. Você já viu, né? Então, é uma bateria que você coloca dentro do microfone sem fio. Só que depois do tempo ela descarrega e aí o microfone não mais funciona. Só que escute, ninguém tem um equipamento, por exemplo, para medir se a bateria está carregada ou não. Você coloca lá, você acha que está carregada, bota para funcionar ou não. Mas o que geralmente as pessoas fazem, rapidamente para testar se a bateria está carregada? Olha só, deixa eu te mostrar aqui mais ou menos para você entender. Nessa parte mais gordinha que eu botei, você tem geralmente aqui, ó, 9 volts. Eu estou botando 9V, tá? E nesse outro pequenininho aqui, geralmente você tem 0V, que é 0 volts. Então você tem uma diferença, tá vendo? Um é 9, outro é 0. Na diferença, gera corrente elétrica. Aí o que a gente faz para testar rápido? A gente pega essa bateria e coloca na língua. Quando você coloca na língua, a sua língua bate no 9 volts e bate também no 0 volts. Se realmente tiver diferença de voltagem, você vai tomar o quê? Um choque na língua. Se você tomar um choque na língua, é porque essa bateria está carregada. Se você não tomar o choque, é porque ela não está carregada. Ok? Ok, entendi. Então, qual seria a condição mínima para ter uma corrente elétrica? É que tenha diferença de voltagem entre dois pontos do espaço. Se tiver diferença de voltagem, tem corrente elétrica. Agora, olha essa frase que eu vou falar para você, que eu acho que é a frase mais importante da aula de hoje. Preste atenção. Alta voltagem não mata ninguém. Eu posso estar sentado aqui, por exemplo, no meu sofá, e o meu sofá está com 1 milhão de volts e eu estou de boa aqui e não estou sentindo nada. Mas o que é perigoso, então?
não é perigoso a alta voltagem. O que é perigoso, na verdade, é a diferença de voltagem. Por exemplo, o sofá está com 100 volts aqui, eu estou sentado nele, e o chão está com 10 volts. Se eu deixar um pé no sofá e o outro pé no chão, vai dar diferença de voltagem, certo? Sim. Sim. E na diferença de voltagem, o que acontece? O choque elétrico. Então, veja bem, a alta voltagem não é perigosa. O que é perigoso de verdade? A diferença de voltagem. E na diferença de voltagem, você tem o tal do choque elétrico. Mas o que é, na verdade, o choque elétrico? Não se esqueça, é a nossa corrente elétrica. Ok até então? Por Sim? causa da diferença de voltagem. Isso daí. Então, um detalhezinho que... Peraí, deixa eu apagar esse aqui, porque como está aqui no PDF, aí essa coisa fica tudo fixo para o outro. Mas tem outra observaçãozinha que eu vou colocar aqui, a gente tem que gravar, porque é muito importante para a gente fazer a observação. Qual? Que eu vou colocar aqui agora, ó. Bom, primeira coisinha. O U vai representar para a gente a voltagem, ok? Ok. Na verdade, o U representa a nossa diferença de voltagem. E o nosso U, que é a nossa diferença de voltagem, vai ser dado em volts, ok? Sim. E a corrente elétrica vai ser representada pela letra I. Então, I é a corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela vai ser dada em amperes, ok? Uhum. Então, isso é um detalhe importante para a gente. Então, Professor, o que é amperes? amperes? Amperes vai ser a unidade da corrente elétrica. Ah, tá. Obrigada. Perfeito. Então, vamos. Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu apagar esse aqui de novo. Não, vou deixar esse aqui, depois eu apago ele ali embaixo, sem atrapalhar. Porque de repente vai usar ele. Então, vamos lá. Vou deixar ele aí, tá bom. Até do jeito que eu queria. Bom, agora um dado importante. Nós estamos na primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Que só pode ter a corrente elétrica se tiver diferença de voltagem. Segunda coisa que fala a lei de Ohm. Corrente elétrica e diferença de voltagem, que é o U, são grandezas diretamente proporcionais. Como assim? Se você aumenta a corrente, aumenta a voltagem. Se você diminui a corrente, diminui a voltagem. Quer dizer, o que vale na corrente, vale na voltagem. Isso aí. Bom, e esse gráfico? O que é esse gráfico? Primeiro, na primeira lei de Ohm, toda vez que tiver um gráfico corrente com voltagem, voltagem é a mesma coisa que DDP, tá? Toda vez que tiver um gráfico corrente por voltagem, ou voltagem por corrente, corrente DDP ou DDP por corrente, esse gráfico obrigatoriamente tem que ser uma reta. Por que esse gráfico obrigatoriamente é uma reta? Porque corrente e diferença de voltagem são grandezas diretamente proporcionais. O que acontece na corrente, acontece a mesma coisa na voltagem. Se a voltagem cai pela metade, a corrente também cai pela metade. Se a corrente passa a ser o triplo, a voltagem também passa a ser o triplo. Então, quer dizer que o gráfico da primeira lei de Ohm tem que ser uma reta. Toda vez que você está vendo o gráfico corrente por DDP, DDP por corrente, corrente por voltagem, voltagem por corrente, ok? Não esqueça desse detalhe. Outro fato importante que eu vou colocar aqui para a gente anotar. Ó, essa corrente aqui é representada pela letra I, se não pode esquecer, né? Uhum. E ela sempre vai ser dada em amperes. Não esqueça. Esse I aqui, ele pode ser chamado de voltagem também, mesma coisa. Se não, essa DDP, né? Ela pode ser chamada também de voltagem DDP, a mesma coisa. Pode ser U também. Mas o que a gente não pode esquecer? Que a letra que representa essa DDP é o tal do U. Pode ser V também, tá? Às vezes aparece V. Pode ser U ou pode ser V. E a unidade dessa DDP, que é o U, que é a voltagem, também tem esse nome, ela é dada em volts, ok?
Ok. Então, corrente em amperes e DDP, que é U, em volts. Volts. Isso. Vamos, então, agora para o próximo. Ah, detalhe. Não esqueça que esse gráfico tem que ser uma reta. Por que tem que ser uma reta? Porque obedece à lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? O que acontece na corrente acontece a mesma coisa na diferença de potencial. Tudo que vale para um vale exatamente a mesma coisa para o outro. Se o cara te der um gráfico, corrente por DDP ou corrente por voltagem e não é uma reta, o que isso quer dizer para a gente? Que ele não obedece à lei de Ohm, ok? Uhum. Então vamos continuando. Agora veio um fato importante. Deixa eu apagar esse negocinho aqui para não poluir a nossa visão aqui. Vou apagar aqui também. Deixa eu pegar meu risquinho, botar meu lápis aqui que vai ser melhor. Bom, fato importantíssimo que a gente não pode esquecer, que eu vou repetir, que foi daquele gráfico anterior. Então vou repetir. Se você tem um gráfico corrente pela DDP, ou corrente pela voltagem, ou voltagem pela corrente, ou DDP pela corrente, esse gráfico tem que ser uma reta. E se ele é uma reta, quer dizer que ele obedece à primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Que corrente tensão, ou corrente DDP, ou corrente voltagem, é diretamente proporcional. Se você tiver um gráfico que não é uma reta, que é meio que uma curva, quer dizer que ele não obedece à primeira lei de Ohm, e corrente e voltagem não tem a relação de ser diretamente proporcional. Mas a primeira lei de Ohm, ela tem uma formulinha. Já vou ela aqui para você mostrar aqui agora lá. Formulinha da primeira lei de Ohm. Eu vou até escrever aqui, ó, cada partezinha dela. Então, deixa eu botar uma parte aqui para começar. Primeiro, o U é a... É voltagem. Isso, voltagem. Muito bom. E essa voltagem, não esqueça, ela é dada em volts. Tudo bem. Agora, esse Rzinho que eu vou colocar, o nome desse R, ele é chamado de resistência. A unidade da resistência é esse nomezinho estranho aqui, ó, chamado de Ohm. Deixa eu explicar para você, antes de eu ir para a corrente, o que é resistência. A resistência é a propriedade que todo material tem. Todo material tem, todo. Todo material tem uma propriedade que é ou ele facilita a passagem da corrente ou ele dificulta a passagem da corrente. Se ele facilita a passagem da corrente, quer dizer que a sua resistência ela é bem pequena. Se ele dificulta a passagem da corrente, quer dizer que a sua resistência é bem grande. Então, o que é resistência? É a propriedade do material que determina se deixa a corrente passar com facilidade ou não. Se a corrente passa com facilidade, essa resistência é pequena. Se a corrente passa com muita dificuldade, essa resistência vai ser grande, ok? Sim? Ok. Sim. O I, ele se trata da nossa corrente elétrica. E a corrente, não se esqueça, a unidade dela é dada em amperes. É isso aí, amperes. Amperes. Agora um detalhezinho que a gente não pode esquecer, uma pequena observação que eu vou fazer aqui, que você não pode esquecer. Se você tiver uma resistência grande, quer dizer que a corrente tem muita dificuldade para passar. E aí, quando você tem uma resistência muito grande, além da corrente ter muita dificuldade para passar, esse material esquenta muito. Então, por exemplo, o que eu tenho na minha casa que eu percebo que esquenta muito? Por exemplo, o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico da minha casa esquenta muito, que é a função dele esquentar muito. Então, o que eu posso falar dele sem nenhum problema? Ele tem uma resistência muito grande. Todo o material que eu tenho na minha casa, que eu percebo que depois de um certo tempo de utilização, ele está esquentando muito, qual a justificativa para isso? É que ele possui, sem dúvida alguma, uma grande resistência, ok? Entendi. Tipo chapinha, essas coisas, né? A chapinha, por exemplo, ela esquenta absurdamente. Qual a justificativa física para isso? Com certeza, ela tem lá na parte interior do circuito dela
uma grande resistência que dificulta a passagem da corrente elétrica e, em compensação, ela esquenta muito. É uma coisa que eu quero provocar. Então, o que acontece na chapinha e o chuveiro elétrico? Eles conseguem converter quase toda a energia elétrica em calor. E como que isso acontece? Provavelmente é um material que tem uma grande resistência, ok? Ok. Deixa eu apagar esse pedacinho para a gente ir na outra parte aqui. Passando, agora sim. Então, diferente das anteriores, eu quis botar uma questãozinha para a gente, tá? Para a gente poder fazer. Agora, um detalhezinho super importante. Deixa eu pontuar aqui essa coisa aqui. Deixa eu botar aqui, peraí, aqui. Pronto. Ó, eu vou ler a questão e vou marcar o que é importante primeiro. Deixa eu ler ela, depois eu vou marcar o que é importante, que vai ficar mais interessante. Ó, os valores nominais de uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente é uma lâmpada antiga, não sei se você já viu. Ela tem um filamento dentro e depois que ela está ligada um tempo, você nem consegue botar a mão nela, de tanto que ela esquenta. Eu sei qual é. Você conhece, então. Essa lâmpada provavelmente ela tem uma resistência muito grande e por isso que gera muito calor. Aí vamos lá. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts. Você não pode esquecer o que é 6 volts. 6 volts é a voltagem, é o U, é a DDP. E 20, eu leio assim, ó, 20 miliampere. Miliampere. O amperezinho quer dizer que é a corrente. Então, um detalhe que eu vou puxar aqui para você não esquecer. Esse 6 volts é o U. E esse 20 miliamperes é o I. Ok? Sim? Tá, agora olha um detalhe que eu vou falar para você. Esse milli, o que quer dizer milli? Milli quer dizer, toda vez que aparecer esse nomezinho para você, quer dizer que você vai ter que andar 3 casas para a esquerda. Então, olha, eu vou escrever o 20 para você ver aqui. Ó, 20 miliampere. E como é que eu vou fazer isso para andar essas 3 casas para a esquerda? Vou marcar aqui para você tentar enxergar junto comigo. Ó, eu vou botar aí grandão aqui, na verdade, acho que vai ficar até melhor. Ó, 20. Vou botar aqui, tá vendo aí? Tá, né? Tô. Então, ó, toda vez que for milli, você vai andar 3 casas para a esquerda. Para a esquerda. Então, vamos contar comigo. 1, 2. Só até ali é 0,2. Só até ali é 0,2. Vai ter que ser 3 casas. Então, é mais uma. Ó. Mais uma. Então, eu coloco um 0 aqui nessa barriguinha aqui. E aqui nesse vão aqui, ó, eu coloco a vírgula e um 0. Então, como que ficou a minha corrente elétrica da maneira correta? Que eu vou colocar aqui, ó. 20 miliampere. 0,020. É isso aí. E vou botar aqui, ó, amperes. Pronto, agora ela está correta. Você vai ter que fazer isso toda vez, ok? Ok. Tudo bem. E agora, deixa eu apagar esse 0,20 que eu fiz aqui. Agora vamos ver o que esse cara vai perguntar para a gente. Tudo isso que eu fiz só foi para dar uma ajustada e colocar na situação que eu conheço. Bom, isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é bom. Ele quer que você calcule a resistência elétrica, aquela propriedade do material que facilita ou dificulta a passagem da corrente. Bom, a única forma que nós conhecemos, que eu vou colocar aqui, que vai dar certo, é essa daqui que eu vou escrever da lei de Ohm. U igual a R vezes I. Lembra dessa forma que eu botei hoje? Lembro. O U é 6. O R, você quer saber? E o I nós temos. O I, mas o I certinho, tá? O I certinho. 0,0
20. Aqui, 0,020 é a mesma coisa que 0,02. Então, vou deixar assim, tá? 0,02, ok? Ok. Esse 0,02, veja bem, ele está multiplicando o R. Se ele está multiplicando o R, ele vai passar para o outro lado dividindo. Tudo bem? Uhum. Então, R vai ser 6 dividido por 0,02. 2. Isso. Agora, olha o que eu vou falar para você. É o seguinte. Esquece dos zeros. Os zeros aí não existem. Faz de conta que é só assim. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Ok? Agora a perguntinha é, você tem quantas casas depois da vírgula? 3? Vamos contar comigo? Deixa eu botar aqui meu pontuador. Ó, tá bem assim. 0, tá 6 dividido por 0,02. Então, quer dizer que depois da vírgula eu tenho duas casas. Concorda comigo? Ah, sim, sim. O 0,02, após a vírgula, eu tenho duas casas, que é o 0 e o 2, ok? Uhum. Então, eu coloco essas duas casas. Como que eu coloco essas duas casas? 300. Então, é 300 o que é resistência? 300 ohms. Agora, vamos procurar comigo a resposta. Nós ainda não terminamos a questão. Então, deixa eu pegar lá o meu pincel aqui de novo. Aqui. Letra A, 150, tá fora. Então, essa aqui já era. B, 300, sempre com a lâmpada acesa ou apagada. Escute. E esse fato que eu vou falar para você é super importante. Com a lâmpada acesa, e isso é verdade sempre, tá? Com a lâmpada acesa, a resistência sempre vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque a temperatura aumenta. Então, quer dizer, quando a lâmpada está ligada, a temperatura está aumentando. Então, se a temperatura está aumentando, a resistência também vai aumentar. Então, vamos B. 300, até então tá legal, né? Nós achamos 300. Essa coisa aqui, ô Sara, essa coisa tipo uma ferradura, quer dizer on, tá bom? Aham. 300 on, sempre com a lâmpada acesa ou apagada. Não. Com a lâmpada acesa, vai ser maior. Perfeito? Uhum. Sim? E com a lâmpada apagada, menor. E detalhe, olha o que eu vou falar para você que é super importante, Sara. Essa conta que nós fizemos de 300 aqui, tá vendo? Sim. É com ela acesa. E é o maior valor. Logo, quando ela estiver apagada, a resistência vai ser menor. Menor que quanto? Que 300. É isso aí. Mas eu sei o valor? Não tem como saber o valor. Mas vai ser menor que 300. Então, a B está furada porque ele falou que tanto faz. Não é tanto faz não, tá? Ela é 300 com ela ligada. Com ela apagado, é menor que 300. C, 300, até tudo legal. Com a lâmpada acesa. Opa, tá legal até então. 300 com a lâmpada acesa. E tem um valor bem maior quando apagada. Isso é verdade? Tá errado. Tá errado. Quando apagada, pelo contrário, o valor é menor, né? Então, isso aí também está furado. Não pode ser a letra C, não. D, 300 com a lâmpada acesa. Tá legal. E tem um valor bem menor quando a lâmpada está apagada. O que você acha? Que tá certa. É isso aí. Resposta correta, letra D. Eu nem vou ver a E porque a E é 600, não é 600 e é 300. Fala para mim. Até que é fácil. Assim, com você fazendo tá muito fácil. Não, Agora, é meu medo fácil. é Calma fazer que sozinho. depois a gente vai pegando a malícia. Você já está tendo um bom entendimento. Mas, por exemplo, amanhã nós vamos fazer só exercício de circuito. Aí você vai ver que é moleza, moleza. Mas deixa eu apagar essa parte aqui e vamos para outra situação aqui. Espera aí. Nossa, que rápido. É, pela primeira vez, tá? Tá, vamos lá aqui. Ah, eu até botei a resolução, nem precisava, né? Aqui, eu botei 10 a menos 3. Na verdade, não é muito bem 10 a menos 3. É aquela historinha que tem que andar 3 casas para a esquerda. Mas surgiu uma coisa muito boa que eu vou colocar aqui para você, porque eu sei que em algum momento vai aparecer para a gente. Então, já vou aproveitar e vou escrever para você, ok? Uhum. Então, por exemplo, Sara, vai aparecer Mzinho. O Mzinho
quer dizer que é milli. E como é milli, o milli representa para a gente... como é que eu vou botar menos 3? Não vou botar menos 3, não. Vou botar assim, ó. Não, vou tentar. Representa 10. Deixa eu ver se eu consigo. 3. Vamos ver se eu consigo? Não. Deixa eu tentar de novo. Quem sabe... Não, não consigo. Que chato. Tá bom, deixa eu explicar para você. Tá vendo que eu botei 10 elevado a 3 aí? Sim. É 10 elevado a menos 3. Tá bom? Uhum. Então, o Mzinho quer dizer milli e é 10 elevado a menos 3. Ou seja, olha que eu vou colocar aqui do lado. 3 pulo para a esquerda. Certo? Uhum. Tá bom. Só que vai ter uma outra também. Parece um U, mas não é um U, não. É chamado de micro. O micro, ele é 10 elevado a menos 6. Só que eu não vou conseguir 6, eu vou botar 3 e 3, tá bom? Só que Uhum. escuta, veja bem, Sara, é 10 elevado a menos 6 e não 3. É porque eu não consegui botar o menos 6. É 10 Ah, elevado a entendi. menos 6, ok? Sim. Sim? E nesse caso, aí você não vai dar 3 pulos, não, nesse caso. Esse caso aí você vai dar para a esquerda 6 pulos, ok? Uhum. 6 pulos. Bom, mas não tem só um micro, não. Tem também um Nzinho. O Nzinho é chamado de nano. O nano é 10 elevado a menos 9. Eu botei 3, mas é 10 elevado a menos 9, ok? Uhum. E aí esse, você não vai dar 6 pulos, não. Você vai dar 9 pulos. Até aí, ok para você? Ok. Por exemplo, vou botar um número aqui. Deixa eu ver um número. Vou inventar esse número aqui, ó. Não, vou escrever com ele que vai ser melhor. Espera aí. Vou pegar esse número aqui. Ó, eu tenho isso aqui, ó. 5.000 micro, tipo um U, tá? Uhum. Microampere. Tá lá. Só que eu não posso deixar assim, não. Aí o micro é aquele U, esse U aqui, ó. O U que é o micro, que é o 10 a menos 6, eu tenho que dar 6 pulos para a esquerda. 6 para a esquerda. Então vamos comigo. 6. 1, 2, 3, 4. Até aqui tem 4. 5, 6. Quando você termina aqui, Sara, aqui você coloca a vírgula. Agora aqui você coloca um 0. E aqui nas barriguinhas o 0. Ó, primeira barriguinha, 0. Segunda barriguinha, 0. Como que ficaria o meu número, então? Da maneira mais simples, ó. 0, vírgula, 0, 0, 5, só 5 mesmo lá. Amperes. Deu para captar a ideia? Sim. Perfeito? Então, se fosse um nano, eu faria igual. Mas aí você daria quantos saltos? Você daria 9 9. saltos, 9 pulos. Outro detalhezinho que eu vou colocar rapidamente aqui para você. Ó, 25 dividido por 0,005. Quanto que vai dar isso? Escute, não olha para o zero, esquece o zero. Então, eu vou ler 25 dividido por 5. 25 dividido por 5. 5, ok? Aham. Sim? Agora, olha comigo, quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 3. concorda? Então, eu boto 3 Sim. zeros lá. Desse jeito. Captou?
Captei. Deixa eu ver. Aqui. Eu acho que hoje, nessa parte, nós fechamos. Deixa eu ver se nós fechamos. Um detalhe só para você não pode esquecer. Deixa eu apagar esse aqui. Esse detalhe aqui você não pode esquecer, que é a parte final. Deixa eu tentar apagar aqui. Agora vai. Aqui, professor, quando você for mandar essa aula gravada para o Franklin, manda ela no grupo para eu ver também. Tá bom. Eu já pus aqui agora. Olha esse detalhe importante que eu vou falar. A resistência é variável com aumento de temperatura. O que isso quer dizer? Quando a temperatura aumenta, a resistência aumenta. Perfeito? Sim. Se você tem uma temperatura menor, a resistência vai ser menor. Ok? Não. Lâmpada apagada, resistência menor. Lâmpada acesa, resistência maior. Ok? Uhum. Então, por hoje é isso daí. Escute, ela demora assim uns 8 minutinhos para baixar aqui. Eu baixo, mando para o YouTube e eu mando para você daqui uns 20 minutinhos, pode ser? Pode, sem problema. Fechado. E amanhã, então, a gente faz só questões de circuitos elétricos. É até bom também que eu faça uma nova lembrança para o Frank para ele não ficar meio perdido, né? Agora, deixa eu te falar, Sara, a Lara sumiu, né? Eu preciso do número dela para pôr ela no grupo. Tudo bem. Aqui, eu acho que eu vou pegar o coisa da Lara e vou mandar para você agora aí no grupo, pode ser? Pode. Tá, vou te mandar agora então. Vou te mandar agora e já vou baixando a aula aqui então. Então, beleza. Nos vemos amanhã de novo, né? É claro. Sim. Perfeito. E tome cuidado e não esqueça de orar por mim, tá? Vou orar, pode deixar comigo. Isso aí, me inclui.